A fraude Gutierrez, o escândalo da Americanas. Era o dia 11 de janeiro, uma data que mudaria para sempre a história da Americanas, uma das gigantes e mais icônicas varejistas do Brasil. Quando o sol se pôs naquele dia, uma informação impactante veio à tona, balançando os alicerces da empresa. A companhia divulgou ao mercado a descoberta de inconsistências contábeis chocantes, alcançando a impressionante cifra de 20 bilhões de reais. Valor que, posteriormente, cresceria para astronômicos 40 bilhões. Essa revelação surpreendente veio acompanhada da renúncia do então CEO, Sérgio Rial, e do diretor de Relações com Investidores, André Covre. À medida que os dias se desenrolavam, a saga da Americanas ganhava novos desdobramentos, até que, após 8 intensos dias, a empresa se viu obrigada a buscar amparo na recuperação judicial, enfrentando desafios sem precedentes. Naquele momento crucial, a empresa declarou que as perturbadoras inconsistências foram minuciosamente apuradas pela sua diligente equipe contábil, desenterrando dados de anos anteriores, abrangendo até mesmo o ano de 2022. Diante da renúncia de Sérgio Rial, o Conselho de Administração tomou medidas rápidas para assegurar a continuidade dos negócios e nomeou, de forma interina, um novo líder para ocupar a posição de diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores, João Guerra. Os corredores da empresa agora ecoavam com especulações e incertezas, enquanto todos se perguntavam o que teria levado àquele caos contábil. Rumores se espalhavam como fogo, desenhando retratos sombrios de uma empresa outrora sólida e confiável. Enquanto a poeira assentava, João Guerra se via diante do desafio titânico de restaurar a confiança dos investidores e consumidores, bem como de desvendar o intricado labirinto de problemas financeiros que parecia envolver a Americanas. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, João Guerra trabalhava incansavelmente para saber o que fazer com a verdade por trás das misteriosas discrepâncias contábeis que assombravam a empresa. Os olhos do público se mantinham fixos na trajetória desse líder improvável, cujas ações poderiam moldar o destino de uma das maiores e mais veneráveis varejistas do país. Porém, até chegar nesse ponto, precisávamos rememorar como o caminho até essa crise foi criado. Um escândalo que abalou a confiança no sistema financeiro deixou um rastro de devastação e dívidas. A Americanas, outrora um símbolo de prosperidade, mergulhou em um abismo de inconsistências contábeis, que afetaram não apenas o valor das ações, mas também o patrimônio de muitos investidores, que viam seus sonhos se esvaírem em meio ao caos. No âmbito deste documentário exclusivo para o Clube MBL, adentramos o universo daqueles que sofreram perdas catastróficas devido à turbulência financeira. Conheceremos a história do maior golpe financeiro do Brasil, que fez com que indivíduos vissem suas economias serem dizimadas, fundos de investimento que amargaram prejuízos significativos e bancos cujos balanços foram impactados negativamente. A lista de credores vítimas dessa dívida bilionária é extensa, e seus dramas merecem ser falados. Esse terremoto financeiro nos traz uma dura lição sobre como o desconhecimento das complexidades do mercado e a negligência na administração podem levar a consequências desastrosas. A linha do tempo. Apesar da crise ter sido exposta em 11 de janeiro de 2023, os dias anteriores trazem pistas interessantes sobre como Miguel Gutierrez estava coincidentemente protegido dos impactos do escândalo. 19 de agosto de 2022, é anunciada a substituição de Miguel Gutierrez por Sérgio Rial. Setembro de 2022. Gutierrez e seus braços direito vendem cerca de 240 milhões de reais em ações da empresa de varejo. 26 de setembro de 2022. Inicia-se uma operação imobiliária, onde Gutierrez transfere imóveis em seu nome para parentes, visando esvaziar o próprio patrimônio. 2 de janeiro de 2023. Sérgio Rial toma posse como novo CEO das Americanas. 11 de janeiro de 2023. André Rial, em entrevista coletiva, afirma haver inconsistências contábeis na ordem dos 20 bilhões de reais e se demite do cargo. 12 de janeiro de 2023. Ocorre a maior queda diária já registrada de uma empresa de capital aberto na história do Brasil. As ações da Americanas caem 77,33%. No que consiste o golpe? Imagine a seguinte situação.
A empresa A realiza operações em que ela recebe produtos ou serviços de um fornecedor antes mesmo de efetuar o pagamento. Isso é chamado de risco sacado, também conhecido como forfeit. Porém, o que torna esse processo preocupante é quando essas operações não são registradas corretamente, ou até mesmo não são registradas de forma alguma. Essa é exatamente a questão que envolve a Americanas, uma empresa que está no centro de um escândalo financeiro. Parece que por anos ela vem realizando essas operações de risco sacado sem contabilizá-las adequadamente. E o resultado disso? Um descasamento financeiro, que pode ter impactado sua saúde financeira e a confiança dos investidores. Vamos explicar como o risco sacado funciona. Quando a Americanas faz um adiantamento a um fornecedor por meio de empréstimo com bancos ou FIDCs, ela recebe os produtos ou serviços antes de pagar por eles. A empresa então emite uma fatura que indica o prazo a ser financiado pelo banco. O problema é que, estrategicamente, a Americanas não reconhece essa venda em sua contabilidade como sendo feita pelo valor presente. Isso pode parecer um pequeno detalhe, mas faz toda a diferença. Ao omitir o reconhecimento dessa venda, a empresa consegue apresentar um EBITDA maior do que deveria. O EBITDA é a sigla em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Trata-se de uma medida importante que os investidores usam para avaliar o desempenho de uma empresa. Portanto, ao mostrar números maiores do que a realidade, a Americanas pode ter atraído investidores que acreditavam que ela estava em uma posição mais sólida do que realmente estava. A Americanas está enfrentando uma situação financeira bastante delicada, com um número significativo de credores, totalizando cerca de 9,6 mil. Agora, vamos explicar o que tudo isso significa de forma mais clara e simples. A Americanas tem um montante enorme de credores, ou seja, muitas pessoas e empresas a quem deve dinheiro. Esses credores estão divididos em diferentes classes, e uma delas é a classe 3, composta por bancos e fornecedores. Só para essa classe, a empresa deve uma quantia impressionante de 42,3 bilhões de reais. Dentre os principais credores estão 4 grandes instituições financeiras: Bradesco, BTG, Banco do Brasil e Santander. Juntas, essas instituições têm a receber 15,2 bilhões da Americanas. Descobertas perturbadoras. Fraudes nas demonstrações financeiras da Americanas. Em meados de junho deste ano, a Americanas revelou uma informação chocante. Suas demonstrações financeiras foram fraudadas pela diretoria anterior. Pela primeira vez, a companhia admitiu esse fato alarmante, que veio à tona em um relatório dos assessores jurídicos apresentado ao Conselho de Administração da varejista. Essa descoberta levou a empresa a entrar em recuperação judicial, depois de ter encontrado um grande rombo contábil no início do ano. Os ajustes necessários devidos às fraudes ainda estão sendo apurados, mas a administração da empresa já antecipa que o impacto nos resultados mais recentes será significativo. O relatório, baseado em documentos entregues pelo Comitê de Investigação Independente e em documentos complementares identificados pela administração e seus assessores, indica um nome como principal responsável pela fraude: o ex-presidente executivo Miguel Gutierrez. Gutierrez deixou a empresa em dezembro de 2022 e levou consigo outros ex-diretores e antigos executivos que também estão implicados nesse esquema. A situação é ainda mais grave, pois o documento revela que a diretoria anterior se esforçou para esconder a real situação dos resultados e do patrimônio da empresa. Uma pesquisa exclusiva realizada pelo Metrópolis, com base em documentos públicos fornecidos pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, revelou um panorama interessante sobre as movimentações dos diretores de uma varejista entre os meses de julho e outubro de 2022. Nesse período, a diretoria vendeu um total significativo de 241 milhões de reais em ações da empresa. Por outro lado, eles também realizaram compras de ações no valor de 18 milhões de reais. Ao subtrair o valor das compras das vendas, chegamos a um saldo de vendas líquidas de 223 milhões de reais. O mês de setembro foi especialmente marcante, pois registrou o maior volume de venda de ações pelos executivos. Mas vale destacar que um mês antes desse movimento expressivo, a empresa havia anunciado uma mudança relevante em sua liderança. Miguel Gutierrez, que havia sido presidente da empresa Americanas por mais de 2 décadas, seria substituído por Sérgio Rial, um dos mais renomados executivos do mercado brasileiro, com passagem pelo Santander.
Essa troca de liderança aconteceu em um contexto de atividades significativas no mercado de ações da empresa, o que pode ter despertado o interesse dos diretores em fazer ajustes em suas posições acionárias. De acordo com um levantamento feito pela Trademap para a Folha, a remuneração dos administradores da Americanas teve um aumento expressivo em 2022, chamando a atenção para as cifras envolvidas. Em 2020, o montante total da remuneração era de 36 milhões de reais, o qual aumentou para 37 milhões no ano seguinte. Porém, o salto mais significativo aconteceu em 2022, atingindo impressionantes 54,7 milhões. Essa elevação representa uma mudança considerável na compensação recebida pelos altos executivos da empresa. Os detalhes sobre o pagamento constam no documento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da empresa, no qual foram informados os valores destinados ao alto escalão. Desse montante, 4,5 milhões de reais foram destinados aos 7 membros do Conselho de Administração, 581,6 mil reais para os 3 membros do Conselho Fiscal e a expressiva quantia de 49,6 milhões foi destinada aos 4 membros da diretoria estatutária. Nesse último caso, isso se traduz em uma remuneração de 12,4 milhões de reais por membro, representando um aumento significativo de 46% em relação ao valor pago em 2021. Importante observar que, apesar do notável aumento, o pagamento total ao alto comando da Americanas em 2022, no valor de 54,7 milhões de reais, ainda ficou 18% abaixo do limite máximo previamente definido na Assembleia Geral da companhia em abril, que estabeleceu um teto de 65 milhões de reais para a remuneração. Os dados revelam que a remuneração per capita dos membros da diretoria estatutária apresentou um crescimento surpreendente nos últimos anos. Em 2020, cada membro recebia, em média, 3,4 milhões de reais. Essa cifra aumentou para 8,5 milhões em 2021. E em 2022, registrou um salto ainda mais expressivo, chegando a 12,4 milhões de reais. Tudo isso enquanto 40 bilhões de reais evaporavam das contas da empresa. Afinal, quem ganhou enquanto todos os outros perdiam? O mago das finanças. O escândalo que abalou a empresa Americanas é uma trama complexa, envolvendo diversos aspectos que merecem atenção. Desde sua impressionante recuperação judicial, ultrapassando os 40 bilhões de reais, até o impacto negativo nos credores, os personagens são inúmeros, mas destaca-se a figura enigmática de Miguel Gutierrez, que por 30 anos exerceu um papel importante na empresa. Gutierrez é conhecido por sua discrição, contrastando com os executivos midiáticos de outras empresas do trio 3G, como Ambev, Kraft, Heinz e Burger King. Sua relutância em dar entrevistas, evitar aparições públicas e manter-se afastado das redes sociais pode ser explicada em parte pelo foco em seu trabalho direcionado ao público interno da empresa. De acordo com as fontes, Gutierrez é tido como um executor das ações da empresa, o perfil perfeito para quem quer tomar decisões sem ter suas impressões digitais reconhecidas. O papel de Gutierrez nos bastidores pode ter desempenhado um papel crucial nos eventos que levaram à atual situação da empresa. Sua longa trajetória na Americanas o torna um elemento-chave para compreender os desdobramentos do escândalo e suas possíveis consequências. Em meio às investigações iniciais, Gutierrez tentou se defender, culpando Sérgio Rial. Contudo, os relatórios trazem dados que demonstram que o rombo começou a ser gestado há pelo menos 7 anos, e não nos últimos meses, colocando-o no centro dos eventos, sem qualquer perspectiva de ser inocentemente ignorante ao golpe perpetrado contra os acionistas, fornecedores e funcionários. Quem pode ser punido? As investigações em andamento buscam esclarecer um ponto crucial. O rombo na empresa Americanas foi resultado na fraude deliberada ou erro? Essa questão é de extrema importância para determinar as responsabilidades e possíveis punições relacionadas ao caso. Caso seja comprovada a ocorrência de fraude, diversos atores podem ser responsabilizados. Em primeiro lugar, a própria empresa poderá ser obrigada a pagar as indenizações aos acionistas, caso seja constatado que houve condutas ilícitas ou desalinhadas com as normas. Além disso, a CVM pode impor multas e sanções à empresa como punição. As auditorias, que são responsáveis por analisar as informações financeiras da empresa, também podem ser impactadas pelo escândalo.
A PwC e a KPMG, duas das auditorias mais respeitadas do mundo, auditaram os balanços da Americanas nos últimos 5 anos. Caso a auditoria seja considerada falha ou negligente em relação à detecção de fraude, essas empresas poderão enfrentar consequências significativas. Os executivos da empresa, especialmente aqueles que estavam envolvidos com as finanças da varejista, podem ser responsabilizados em diferentes esferas. No âmbito administrativo, eles podem ser impedidos de atuar em outras empresas de capital aberto. No âmbito civil, podem ser obrigados a pagar indenização pelos danos causados. E no âmbito criminal, se ficar comprovada a fraude, podem ser penalizados com prisão. Dentre os possíveis crimes considerados estão o insider trading, que envolve o uso de informações privilegiadas para negociar ações, e o colarinho branco, que inclui a indução ou manutenção de erro relacionado à situação financeira da empresa. No entanto, analistas consideram que a possibilidade de prisão é remota para os executivos nesse caso específico. Além dos executivos mencionados, a diretoria financeira da empresa também teve nomes relevantes. Carlos Eduardo Rosalba Padilha foi diretor financeiro das Lojas Americanas de 2018 a 2021, e Timóteo Barros, que hoje é vice-presidente, teve um longo histórico de atuação na empresa. O executivo André Covre, que assumiu a diretoria financeira junto a Sérgio Rial, ficou menos de 10 dias no cargo e foi substituído por Camille Loio Faria, ex-diretora financeira da TIM. A CVM tomou medidas para investigar o caso da empresa Americanas, formando uma força-tarefa com 8 processos em andamento. Essas investigações estão sendo conduzidas em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, visando apurar diversos aspectos do caso. Os processos têm como objetivo investigar possíveis irregularidades relacionadas a informações contábeis da empresa, bem como examinar a divulgação de notícias, fatos relevantes e comunicados feitos pela Americanas. Além disso, a força-tarefa busca esclarecer se ocorreu o crime de insider trading, que consiste na negociação de ações da companhia por pessoas que possuem informações privilegiadas sobre a empresa. A impunidade. No depoimento de Gutierrez à CVM, o ex-CEO buscou culpar Sérgio Rial, colocando seus 30 anos de trabalho prestados na Americanas como menos nocivas que os poucos meses de Rial, isso contando transição e posse. Além da atuação da Comissão de Valores Mobiliários, o Ministério Público Federal de São Paulo também está conduzindo uma investigação para apurar se houve o uso de informações privilegiadas na Americanas. Durante o segundo semestre de 2022, diretores da varejista realizaram vendas de ações que totalizaram mais de 210 milhões de reais. Essa movimentação ocorreu logo após o anúncio da troca de presidente na empresa. Essa série de eventos tem levantado suspeitas, e agora está sendo alvo de investigações, para determinar se houve o uso de informações confidenciais para obter vantagens nas transações de ações. Em meio a esse cenário, entidades que representam acionistas minoritários acionaram a Justiça e a Bolsa de Valores buscando indenizações, tanto da empresa quanto dos acionistas de referência, que incluem os bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, proprietários da gestora 3G Capital. Grandes bancos também estão sendo envolvidos na busca por reparação, buscando obrigar o trio de acionistas a ressarcir suas perdas com seus próprios patrimônios. Para isso, eles estão em busca de meios para comprovar que houve fraude dentro da varejista. Na comissão parlamentar de inquérito aberta para apurar o caso, Miguel Gutierrez foi convocado para depor. Contudo, conseguiu, junto ao STF, o direito ao silêncio perante os parlamentares. Mesmo os relatórios indicando participação da ex-diretoria da empresa nos atos fraudulentos, tal como no esforço em ocultá-los, nem Miguel Gutierrez, nem seus braços direitos foram ouvidos ainda, com exceção do depoimento inicial à CVM. Como em todo o caso das Americanas, mais importante do que saber quem está ganhando, é essencial descobrir quem e por que está ocultando.